A paz do Senhor. Amém? Cumprimento o assembleiano, né, irmãos? Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Eu gostaria que você fizesse essa leitura junto comigo. Podemos? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. E uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Amém? Esse texto de Mateus, e tem em outras partes também, em Marcos, Lucas, eles replicam esse sermão de Jesus, fala logo após Jesus ter a sua última ida para Jerusalém. O Senhor Jesus, como vocês sabem, era judeu. Nasceu em Belém. E como todo judeu, ele tinha o quê? Uma obrigação de comparecer a Jerusalém para algumas festas que aconteciam ali. E aqui está se aproximando uma grande festa, que é a festa da Páscoa. Já está no fim da vida do nosso Senhor Jesus. E como o meu pastor, ele costuma dizer, quando uma pessoa ela está chegando ao fim da sua vida, ela não diz assim: olha só, eu estou para morrer, meu amor. Não se esquece de regar as minhas plantinhas. Você já viu alguém falando isso? Está perto da morte e não vai falar isso. O que ele vai falar? Das coisas que são mais importantes. Se tem um irmão que está brigado com o seu irmão, aquele pai ele vai falar assim: ó, se conserta com o seu irmão. Eu não quero partir sem ver vocês dois brigados. Então aqui Jesus, depois de ir para Jerusalém, nessa última ida dele, após ele fazer uma série de discursos, ele chega aqui, num dos seus últimos discursos, para o seu círculo íntimo, que eram os seus discípulos, os seus apóstolos. Tinha uma multidão que seguia Jesus, mas tinha um círculo íntimo de 12 pessoas que estavam ali bem próximas a ele. Viajavam juntos, dormiam juntos, acordavam juntos, se alimentavam juntos. E agora, perto do seu fim, Jesus tem uma revelação muito grande para eles. E aí, depois da saída para Jesus a Jerusalém, a Bíblia diz que Jesus ia saindo do templo. E quando ele vai saindo do templo, os discípulos começam a falar para ele
da estrutura do templo. Aquele templo era um templo muito grande. Eu conversava com o pastor ali, pastor, nós falávamos sobre templos grandes que tem no Rio de Janeiro, a população é muito grande. Igrejas batistas gigantescas, que dão, acho que 5 dessa daqui, né, pastor? E o templo de Jerusalém era um templo reconhecido por todos aqueles povos da época. Era um templo majestoso, era um templo muito grande. E aí os discípulos chegam para Jesus e começam a falar da estrutura do templo. Já ouviram aquela expressão que é ensinar o padre a rezar a missa? Os discípulos estavam falando para Jesus de algo que ele conhecia. O Deus Criador, o Deus que acalmou o mar, a tempestade, o Deus que diz, ó, a terra são o escabelo dos meus pés, onde eu descanso os meus pés. Mas eles estavam mostrando aquele templo para Jesus e falando assim, olha só essa estrutura. E aí Jesus fala para eles, Jesus porém lhe diz, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. Aquele templo era um motivo de orgulho nacional para os judeus, que viviam sob a ocupação do Império Romano. Mas era mais do que isso. O templo, ali no templo, o que tinha que simbolizava a presença de Deus? A Arca da Aliança. Então aquele templo, para a nação judaica, não era simplesmente somente um lugar religioso. Aquilo simbolizava, aquele templo simbolizava a presença do próprio Deus no meio da nação de Israel. E aí Jesus, ele fala para eles, não vai ficar pedra sobre pedra. Aquilo foi um choque muito grande para aqueles discípulos. E eles entenderam que, quando Jesus diz que não vai ficar pedra sobre pedra daquele templo, eles entenderam, tem uma coisa muito grave para acontecer. Porque se aquele templo simbolizava a presença de Deus ali no meio do povo, e agora Jesus diz que não vai ficar pedra sobre pedra, e aí Jesus se retira dali, vai para o Monte das Oliveiras, e aí os discípulos se chegam a ele em particular e diz assim, dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Quando Jesus disse que não ficaria pedras sobre pedras, os discípulos entenderam a gravidade daquela situação. E a pergunta deles é muito interessante. Ele não pergunta assim, ó, quando é que vai ser destruído esse templo? Ele pergunta assim, ó, dize-nos quando serão, não só o templo, mas ele diz, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Irmãos, quem é que estavam ali com os discípulos? Responde. Quem? Responde, irmão, sem medo. O pastor não vai brigar com você e se errar, não. Responda, quem é que estava ali com os discípulos? Jesus. Mas presta atenção na pergunta dos discípulos. Que sinal haverá da tua? Como assim, irmãos? Se Jesus estava com eles? Jesus falava que ele ia morrer e os discípulos, não, isso não vai acontecer contigo não. Mas agora eles dizem, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eles entenderam que aquilo que Jesus estava falando para ele era de uma gravidade tão grande que eles falaram assim, não, isso daí vai acontecer, mas isso daí já é praticamente o fim do mundo. Porque como assim a presença de Deus no meio de Israel sendo destruída? Irmãos, a profecia de Jesus de não ficar pedra sobre pedra, no ano 70 depois de Cristo, ela foi cumprida. Pelo general Tito, ele destruiu Jerusalém. Mas, continuação desse sermão dele, nós vemos coisas que era para além daquele tempo. E nós vamos falar um pouco sobre isso também. E a primeira resposta de Jesus a respeito da indagação dos seus discípulos, que sinal haverá dessas coisas e do fim, sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, ele diz assim, acautelai-vos que ninguém
vos engane. Um dos grandes sinais, irmãos, da vinda de Jesus e do fim do mundo é um engano generalizado. Eu ouvi ali o tema dessa igreja, né? Uma igreja cristocêntrica. Um dos grandes enganos da época que nós vamos viver é uma igreja egocêntrica. São pessoas que estão alimentando o seu próprio ego, mas não centrando em Cristo. E é um engano. E Jesus falou: acautelai-vos que ninguém vos engane. Eu não vou citar aqui nome, mas tem um lugar que está escrito assim, ó: pare de sofrer. Mas a Bíblia diz que Deus te chamou não somente para crer, mas também para sofrer por Ele. Você vai parar de sofrer, sim, nas mãos do inimigo. Mas o sofrimento humano, irmãos, ele não acaba. O pastor falou aqui da Letícia, né? A mãe dela que veio a falecer. Tu acha que a Letícia está o quê? Ela está rindo agora, irmão? Ela sofrendo. Mas a mensagem para a Letícia e a mensagem para cada um de nós é: eis que estou convosco todos os dias. Entendeu? Essa é a mensagem. Você não está sozinho. Cristo está contigo. Mas a mensagem de Jesus, falando, respondendo a respeito dos fins dos tempos, a primeira coisa foi: acautelai-vos, que ninguém vos engane. 70 anos depois de Cristo, houve a destruição do templo. Mas pouco tempo depois, houve uma nova rebelião, porque os judeus não foram expulsos de todos de Jerusalém. Pouco tempo depois, houve uma nova rebelião. Eu esqueci o sobrenome desse rebelde que se levantou, mas o nome dele era Jesus também. Eu não sei se o pastor lembra o segundo nome dele. Foi um outro que se levantou, dizendo: eu vou libertar o povo. Pouco tempo depois, irmãos, os sinais que os discípulos pediram, alguns já aconteceram, mas outros estão acontecendo e outros acontecerão. É interessante quando se fala em sinais, irmãos. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós aprendemos de várias formas. Nós aprendemos ouvindo, nós aprendemos fazendo e nós aprendemos vendo. E o aprendizado visual, irmãos, ele tem um impacto muito grande em cada um de nós. E Deus sabe disso. Ele sabe tanto disso que Deus, ele nos leva até o limite. Ele diz assim: o justo viverá pelaquilo que vê. Não é isso que ele diz? Não. O justo viverá pela fé. Por quê? Porque a gente confia muito naquilo que nós vemos. Nós confiamos muito naquilo que nós vemos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas se eu olho para a minha despensa e eu não vejo nada, eu fico: faltou. E não vai dar certo não. E agora? Irmãos, existe uma coisa que eu aprendi, que é verdade e realidade. Mas não é a mesma coisa, verdade e realidade? Não. A verdade é a palavra. A realidade é o que você está vivendo. Você pode não ter um tostão no bolso. Essa pode ser a tua realidade hoje. Mas a verdade é: você é filho do rei. E o rei diz: meu é o ouro, minha é a prata. Mas eu não tenho nem R$1, falar ouro e prata. Pode ser a tua realidade, mas a verdade é: Deus é o dono do mundo. Voltando para os sinais. Gênesis, capítulo 1, primeiro livro da Bíblia. Versículo 14. Olha que interessante, irmãos. Gênesis capítulo 1, versículo 14. Vou dar um tempinho aí para você abrir a sua Bíblia. Diz assim:
Diz assim: E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam ele para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. Que interessante, né, irmãos? A gente pode pensar assim, o sol e a lua, eles são só para a gente saber que hoje é dia, que amanhã é noite, que está chegando as estações do ano. Mas quando Deus criou, irmãos, Ele falou, esses luminares serão para sinais e sejam eles para sinais e para tempos. Irmãos, não estou falando aqui de astrologia, não. Mas presta atenção, irmãos, nos sinais. Vocês viram o que aconteceram ontem, né? Não é interessante isso? Quando tem algum grande acontecimento, ontem teve o quê? Um eclipse. Está aqui, irmãos. Só que muitas das vezes nós estamos desapercebidos aos detalhes, aquilo que Deus falou. Sejam para sinais. Vamos voltar lá. Para o texto. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque desde lá do Gênesis, a Bíblia, tem um programa no rádio, lá na Rádio Relógio que tinha, não sei se ainda tem, que era assim, a Bíblia tem resposta. A Bíblia, ela responde a ela mesma. A Bíblia é autoexplicativa, irmãos. Quando Deus fala de sinais, não é a primeira vez que Ele fala, não. Lá desde o início, desde o Gênesis, Ele fala dos sinais. E aqui Ele continua, versículo 5, né? Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E como eu disse aqui, um dos grandes sinais é a enganação espiritual. Só que ele continua, e ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Primeira Guerra Mundial, morreram milhões de pessoas. A Segunda Guerra Mundial, morreu milhões de pessoas. E aí, imagina com quem conviveu com estas guerras. Se você chegasse para um cristão, convivendo na Primeira Guerra Mundial, e falasse para ele, o fim chegou. O que ele diria? Com certeza. É o fim. Mas ainda não era o fim. Depois da primeira, o que aconteceu? Teve a segunda. E morreram milhões de pessoas. Mas ainda não é o fim. Irmãos, quer saber quando é que é o fim? Olha os sinais. Mas presta atenção no que a Bíblia diz. Você vai ouvir guerra, você vai ouvir rumores de guerra. Não se assuste. A palavra de Jesus, irmãos, é algo tão maravilhoso que ele diz assim, a minha paz vos dou, não vou las dou como o mundo a dá. Qual é a paz do mundo, irmãos? Se está tudo calmo, eu estou em paz. Mas se tem uma confusão, não sei, eu estou meio... Por quê? Porque tudo ao redor dele está em confusão. Mas a nossa paz não depende, irmãos, do que está ao nosso redor. A nossa paz depende do que está dentro de nós. Se a tua paz depende daquilo que está ao seu redor, você ainda não tem a paz de Cristo. Quando eu cumprimentei vocês, eu cumprimentei com quem? A paz do Senhor. Se eu cumprimentasse com a paz de Jeremias, irmão, não serve para nada. A paz que vai te dar tranquilidade em meio a estes momentos, quando você ouvir de guerra, rumores de guerra, quando tiver gente falando assim, é o fim, é o fim, é o fim, você vai saber, ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Continua. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes e terremotos em vários lugares. E agora o pastor falou aqui, né? O Jeremias, ele é geólogo.
eu vou falar um pouco aqui de coisas que eu sei da minha área. Porque um dos grandes sinais são terremotos. No Brasil, nós não temos muitas estatísticas em várias áreas. Não é uma coisa que é muito forte aqui no Brasil. Mas nos Estados Unidos, irmãos, as estatísticas são algo que são acompanhados por centenas de anos. Eu gosto muito de esporte. Se você pegar lá o beisebol, eles têm estatística desde a primeira temporada até hoje. Então eles gostam muito, eles trabalham muito com estatística. E tem um estudo da USGS, que para nós aqui seria o Serviço Geológico do Brasil, mas esse é o Serviço Geológico lá dos Estados Unidos, falando do número de terremotos que aconteceu. Porque se você perguntar para um geólogo, um cientista, mas está tendo mais... sempre teve terremotos. Isso é coisa que sempre teve. Isso daí é bobagem. Mas nós devemos estar atentos aos sinais. Do primeiro século até ao século XVIII, teve aproximadamente, irmãos, uns 60 grandes terremotos. O que são grandes terremotos? Terremotos cuja escala Richter é acima de 6. Igual ou acima de 6. Do século XIX, irmãos, para cá, nós estamos no século XXI, do século XIX, do século XX, né, 19 para cá, nós tivemos mais de 100 terremotos. Ou seja, do século I até o século XVIII, 1.800 anos, né? Século I até o século XVIII, 1.800 anos. No século XIX, 20, e para que nós estamos aqui, já foram 60 do século I, ou seja, em 1.800 anos, aproximadamente 60 terremotos. Nos últimos 200 anos, mais de 100 terremotos. Você acha que isso são sinais, irmãos? E por que muitos estão desapercebidos, irmãos? Porque muitos estão olhando a notícia como se não fosse nada. Enquanto estava tendo a guerra, irmãos, teve um terremoto no Paquistão que matou mais de 2.000 pessoas. E Jesus falou, olha, ainda não é o fim. Olha só o que vai acontecer antes. Nação contra nação. Reino contra reino. Fomes, pestes, terremotos. Estamos tendo ainda, né, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E essa guerra, além da importância social, além da importância de vidas, tem uma parte, irmãos, que se relaciona a alimentos. Aquela região ali, irmãos, é uma das grandes produtoras de alimentos para o mundo. E uma séria crise humanitária no mundo pode ocorrer, e está ocorrendo já, devido à questão da fome. Eles fizeram um acordo para os navios saírem, daqui a pouco vai, não, corta, não pode mais. Fomes, pestes no mundo. Parece que a gente está voltando lá para o início do século XIX, quando pestes, quando doenças que a gente achava que já tinham sido banidas, estão voltando. Isso são sinais. E quem falou desses sinais? Jesus. Mas todas essas coisas são o quê? O princípio das dores. E aqui eu quero parar com você mais uma vez nesse versículo, porque esse termo que Jesus usa, o princípio das dores, as mulheres aqui que já foram mãe, que já tiveram seus filhos, elas sabem que antes de chegar a hora, o que começa a acontecer, irmão? Contração. Essas contrações significa que o bebê nasceu agora? Não, mas aquelas são o quê? O princípio das dores. A irmã fez uma cara ali, acho que ela lembrou, né? Essas são o princípio das dores. Irmãos, o mundo está gemendo. E é só o princípio das dores. Quando aquela hora chegar, vai ser muito difícil. Vai ser uma hora muito difícil
para quem estiver aí. O princípio das dores. É só o princípio, mas você sabe que está para chegar. Jesus está às portas. A gente costuma usar como crente essas expressões, né? Olha, Jesus está às portas. Quando a gente fala isso, é o quê? Já está chegando. Já está próximo. Meu pai, ele tinha uma expressão que era muito engraçado. Eu estava em trabalho embarcado, como o pastor falou. E aí são 15 dias, né? E batia saudade, né? E aí ele falava assim, filho, já vai chegar, né? Faltou uma semana agora. Está mais perto do que longe. Porque agora está mais perto. Cada dia que passa está mais perto do que longe. Mas isso que nós estamos vivendo, isso que nós estamos vendo, é só o princípio. Essa guerra que nós vimos lá explodindo no final de semana passada, lá em Israel, é o princípio. Se você ler Ezequiel 38, se eu não me engano, é uma guerra muito maior, regional, que vai acontecer com Israel. Que eles vão estar à beira da destruição total. E o Senhor vai precisar intervir. É interessante, Israel é um dos maiores exércitos do mundo. E foi pego de surpresa. Ezequiel capítulo 33, acho que eu vou ler junto com os irmãos. Ezequiel capítulo 33 fala de uma figura muito importante para a nação judaica, que era o atalaia. Guerra, irmão, sempre existiu. Quem era esse atalaia? Atalaia era o responsável para quando o inimigo estivesse se aproximando, ele tinha que avisar, olha, ele tinha que dar um sinal. E ele tinha uma responsabilidade. Ezequiel capítulo 33. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. O atalaia, ele avisava, olha, está vindo o exército inimigo. E tocava a trombeta. A trombeta era o quê? O sinal. Mas se o povo dissesse assim, trocou a trombeta. Deve estar ensaiando, deve ser ensaio. Né, pastor? Estou ouvindo a música, mas não começou o culto, não. Mas o culto não começa às 7 horas? 7? Hã? 18h30. 18h30, está tocando lá. Não, é ensaio. Rapaz, mas já são 18h30. Então não é ensaio, já começou. Mas se alguém dissesse, se alguém ouvisse a trombeta e falasse assim, estou nem aí, o sangue seria sobre a cabeça dele. Ele morreu porque ele se rejeitou a ouvir. Ele ouviu o som da trombeta, versículo 5, e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Irmãos, Deus, ele é um Deus tão misericordioso que ele tem seus vários atalaias aqui. Vários, pastor Rafael, pastor Deus Lírio, pastor Gilson, Judson. E talvez você não tenha se dado por avisado. Aí Deus fala assim, não vai ter desculpa. Vou pegar um pastor assembleiano para pregar na igreja batista. E a trombeta está tocando diferente. Mas você tem que se dar por avisado. Não vai ter desculpa. Você não pode chegar naquele grande dia e falar, mas o pastor Rafael não avisou. Avisou sim. Tocou a trombeta sim. A trombeta está sendo tocada. E o sangue será sobre quem? Sobre a sua cabeça, irmãos.
De que se queixa o homem, senão de seus próprios pecados? Irmãos, a responsabilidade é sua. Os sinais estão aí, a trombeta está sendo tocada. Se você não assumir para a sua vida, eu preciso ser diferente. Eu preciso agir diferente. Eu preciso viver diferente. Quando aquele grande dia chegar, você vai ser pego de surpresa. E é triste, irmãos. É triste quando alguém que teve todas as armas, teve todo o preparo, teve todo o ensino, é pego de surpresa. Se alguém não conhecia, é uma coisa. E Deus é um Deus tão justo e tão santo que, quando Ele estava aqui na terra, falando daquelas cidades impenitentes, que os discípulos ficaram tão irados porque eles não receberam a Jesus, falaram assim: quer que a gente sacuda o pó dos nossos pés? Quer que a gente ore? Desculpa, me confundi. Quer que a gente ore? Samaritanos, né? Quer que a gente ore e manda que desça fogo do céu? Porque aquelas pessoas não queriam ouvir a Jesus. E outras cidades que Jesus entrou, que Jesus realizou tantos milagres, mas a Bíblia diz, acho que é o único texto na Bíblia que fala assim: e Jesus não pôde. Jesus pode tudo, irmãos. Mas esse texto na Bíblia diz que Jesus não pôde. Jesus não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Jesus fazia muitos milagres onde ele estivesse, mas ali ele não pôde. Não porque ele não tivesse poder, mas porque aquelas pessoas eram tão incrédulas que elas não creram. Elas tiveram tudo, mas elas escolheram não crer. A trombeta está sendo tocada, os sinais estão sendo dados. Não escolha, irmãos, não se dar por avisado, porque vai ter sangue sobre a sua cabeça. E vai ser o seu próprio. E pode ser mais, irmãos. Pode ser seu próprio e pode ser dos seus. Um tolo, irmãos, ele não prejudica só ele. Isso que é o mais triste. Um tolo, ele não prejudica só ele. Uma atitude sua errada, eu estou falando agora para você, homem, chamando a responsabilidade de você, homem, para com a sua família, pode não prejudicar só você não, pode prejudicar toda a sua família. E nós temos vários exemplos na Bíblia. Se dê por avisado hoje. Hoje. Se dê por avisado hoje. E aí ele continua. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Como o pastor falou na última pregação, né? Quando se falavam dos discípulos, o que diziam dos discípulos? Estes homens que têm perturbado o mundo. Essa palavra aqui, também, irmãos, mais um sinal que se cumpriu. Em todo o mundo, irmãos, tem gente sendo incomodada. Sabe por quê? Por cristãos verdadeiros. Sabe o que um cristão verdadeiro ele precisa fazer para incomodar uma pessoa que está do seu lado? Só ser cristão. Só ser. Mas eu não falei nada e ele me aborrece. O salmista falou. Eles falam em paz, mas é só eu falar alguma coisa que eles já querem guerra. Por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Então, não se surpreenda quando pessoas te odiarem por sua postura. Não, mas isso você tem que aceitar. A sociedade mudou. Agora, isso daqui, o certo é esse. Negativo. Ai daqueles que chamam o doce amargo e o amargo doce. E ai, na Bíblia, irmãos, quer dizer julgamento. Essas pessoas vão ser julgadas. Então, não se surpreenda quando você for perseguido por causa da palavra. Não se surpreenda se no seu trabalho mas eu não falei nada e as pessoas
Parece que está todo mundo se levantando contra mim. O que é isso? Nada mais é do que o cumprimento da palavra. Continuando, para nós terminarmos. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. E uns aos outros se aborrecerão e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quando Deus fala de um texto, irmãos, e Ele repete algo, é porque nós precisamos ficar atentos. A primeira coisa, quando Jesus responde seus discípulos a respeito dos sinais, Ele diz: acautelai-vos que ninguém vos engane. E agora, no final, o que Ele fala novamente? E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Deus está reafirmando algo que Ele já disse: engano. Falsos profetas. E como é que eu sei, irmãos, que algo é falso? Vocês estão aqui na região de fronteira, então muitos frequentam, né? Vão até o Paraguai. E aí, quando você paga alguma coisa, o que a atendente lá, o que ela faz? Ela pega a nota, ela olha, ela vê. Por quê, irmãos? Para saber se aquela nota é falsa? Sim ou não? Não, irmãos. Ela não quer saber se ela é falsa. Ela quer saber se ela é verdadeira. Irmãos, é impossível você saber todas as quantidades de engano que existem no mundo. Mas você saber o que é a verdade não é impossível. A verdade está disponível para você. E a verdade está dentro de você. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você souber a verdade, irmãos, se chegar alguém com engano, não vai conseguir te convencer. Você gosta de uva, não gosta? Você gosta de maçã, não gosta? Se alguém chegar com uma banana para você e falando que isso daí é maçã, tu pode morder a banana? Não, isso daqui é banana. Isso daqui não é maçã, não. Não, é banana maçã. Não. Não, não é não. Isso daqui é banana. Mas tem coisas que são sutis. Mas Deus fala, irmãos, que no final, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E continuando, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isso daqui é muito triste, irmão, porque nós temos visto isso hoje. Muita gente, por ver tanta maldade, o amor dentro delas começa a se esfriar. Eu ajudei fulano de tal e olha só como fulano de tal me pagou. Olha só, gente que eu dei a mão e agora fala mal de mim pelas costas. E aí começa a se esfriar. Mas não deixa se esfriar não, irmãos. Quando você pensar que alguém te traiu, você pensa assim: ué, Jesus foi morto por uma pessoa que andou com ele 3 anos, que viu milagres, que viu maravilhas, que teve revelações que nenhum de nós, irmãos, teve, pessoalmente. E essa pessoa traiu Jesus. Quando você pensar: mas eu estou sendo humilhado, pensa que o dono do mundo, o Senhor de toda a terra, ele recebeu uma coroa de espinho. Quando você pensar: mas fulano de tal está falando mal de mim, pensa que de bocas saíram cusparadas que acertaram o nosso Senhor. Não deixe o amor dentro de você se esfriar não, porque Jesus, num de seus discursos para os seus discípulos, ele fala assim, e ele os amou até o fim. Jesus nos amou até o fim, mesmo sofrendo tudo que ele sofreu, ele falou: eu vou até o fim. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. É até o fim, irmãos. Certa vez teve lá na igreja uma homenagem para um pastor que estava aniversariando. E aí, uma das irmãs, colega minha, ela cantou um hino para o pastor. E o hino que ela cantou, pastor, foi o seguinte: você precisa ser obreiro aprovado e não ser
acusado por ninguém. Aí eu ouvi aquela homenagem, falei, nossa, aniversário do pastor cantar um hino desse? E eu dentro de mim. Aí depois o pastor subiu lá, pegou o microfone e ele falou isso. Eu guardei, irmãos. Ele falou assim, é isso aí, irmãos. Aprovação só no final. E eu guardei isso para mim, irmãos. Ninguém é aprovado no meio do ano, não, irmãos. A aprovação é só no final. Meu pai costumava falar assim, ó, Deus odeia os velhinhos, tio Newton. Meu pai falava isso. Deus odeia os velhinhos. Sabe por quê? Porque a pessoa serviu a Jesus a vida toda. Aí no final da vida, o que o inimigo mais quer? Que aquela pessoa saia. Irmãos, a aprovação é só no final. Você precisa ir até o fim. E para terminar, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. O que é aquilo ali, irmãos? É uma câmera. Essa mensagem está sendo transmitida, irmãos, para pessoas que a gente nem sabe que um dia vai ouvir essa mensagem. Se você não se der por avisado, o sangue virá sobre a sua cabeça. Porque a palavra do nosso Senhor está se cumprindo. Se cumpriu, está se cumprido hoje. E ninguém vai poder dizer, eu não sabia. A primeira igreja batista em Foz do Iguaçu, nenhum membro vai poder dizer, eu não sabia. Porque a trombeta foi tocada. E hoje, você tem a oportunidade de ouvir. Quando ouvir, não endureçais os vossos corações. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Que Deus os abençoe. Que você guarde esta palavra no seu coração. Que você pratique o amor. Que não deixe que o amor se esfrie. Que quando você olhar para os sinais, que você não fique empavorosa. Eu vou confessar aqui para os irmãos, eu estava vendo esses vídeos, né? E aí, deu um negócio assim, né? Eu falei, Nata, eu estou com um negócio aqui, de vez em quando um negócio assim. A Nata falou assim, isso daí é estresse? Ansiedade, estresse. Aí eu brinquei, né? Deve ser porque o sogro pediu para eu mexer aqui no tablet. Mas não era. Era porque eu estava assistindo tanto vídeo que começou a tremer aqui. Nós precisamos, irmãos. Eu estou falando que é para mim. A mensagem não é só para a igreja, não. A mensagem começa para mim. Nós precisamos ler e absorver. Deixo-vos a minha paz vos dou. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.